Boa noite, igreja. Graça e paz. Eu chamo ele de Mineiro. Eu não chamo ele de Felipe. Mas tem um caiaque lá para você quando você for. Fica tranquilo, mano. E é uma alegria muito grande. A gente estudou 4 anos juntos, mesma turma no seminário. E uma das coisas que eu levo e que eu sempre falo para as pessoas, e aí, como que foi o seminário? Elas perguntam, né, o que você aprendeu? A gente aprende um cadinho, mas, na verdade, a gente vai aprender com a vida. Lá eles só te dão os instrumentos para você depois desenvolver e aprender. Mas algo que fica, que é muito legal, são as amizades, os contatos que a gente fez. A gente tem uma turma boa lá, bagunçamos bastante, né? Não parece, mas eu sou bem mais velho que o Felipe. Mas eu entrava na bagunça igual, já aluno casado, líder da turma. Quantas vezes eu tive que pedir perdão lá para a reitoria. Mas muito obrigado pelo convite. É um privilégio, é um prazer muito grande poder falar de Jesus Cristo. Eu não sou tão novo convertido assim, mas eu não cresci na igreja. E eu me converti aos 27 anos de idade. E eu entendi claramente o chamado de Deus de deixar tudo, deixar meu barco. E a partir de agora, eu sou um pescador de homens. E não tem nada que me deixa mais feliz do que falar de Jesus. Para esse mundo doido, esse mundo carente de Deus, a gente tem algo precioso demais nas nossas mãos. E a minha pergunta é, será que a minha vida, né, será que a nossa igreja reflete o Evangelho? Quando eu olho para a minha vida, ela reflete a verdade do Evangelho, a boa nova de Deus. Essa é a pergunta que eu quero que você faça para você. Será que a minha vida, ela reflete o Evangelho? Agora, o que é o Evangelho? O Evangelho não é o resultado, a consequência do Evangelho, mesmo que ele transforme as nossas vidas, mas não é o resultado. O Evangelho é uma história, é uma notícia, é uma boa notícia. É a boa nova de Deus que enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, para nos livrar da sua ira vindoura. Nós sabemos disso, mas a gente acha que o Evangelho, você escuta uma vez, você diz amém, eu creio, eu confesso e próximo. Vamos estudar, né, outras doutrinas, vamos garimpar na Bíblia outras coisas mais importantes, como se houvesse coisas mais importantes que o Evangelho. Então a minha proposta hoje é que o Evangelho, ele não é só para o não crente, mas ele é para o crente também. E hoje eu vi nos cânticos, né, nós temos os memoriais na igreja, e nós temos que ser lembrados constantemente do Evangelho, porque ele não só nos salva, nos transforma, mas ele continua nos transformando. Então é como se fosse um filme que tem que passar na minha cabeça, eu tenho que tocar, né, o filme do Evangelho constantemente, e isso vai impactando a minha vida cada vez mais. Eu sou o tipo do cara que eu não consigo ver filme repetido. A minha esposa consegue ver o mesmo filme 10 vezes. Eu não consigo. Por mais que eu goste do filme, eu já sei o que aconteceu. Perde a graça. Agora o Evangelho é diferente. Quanto mais você fala, quanto mais você pensa, mais você é impactado. Mais você é transformado. É interessante que não tem como cansar disso. É a mesma história, mas ela nunca é igual. Ela sempre vai borbulhar no seu coração. Vai te lembrar de onde você veio, de quem Deus é, do que Ele fez por você e do plano que Ele tem para a sua vida. E isso não tem como cansar. Se de repente você já escutou o Evangelho uma vez, você se arrependeu dos seus pecados, você entendeu que você precisava de um Salvador e você se rendeu a Ele, mas você nunca mais se arrependeu, você nunca mais pensou no Evangelho, é porque provavelmente você não conheceu o Evangelho. É impossível você ser transformado por Evangelho e esquecê-lo totalmente. Então, nós precisamos do Evangelho
constantemente. Ele é vital para a vida da nossa igreja, para a nossa vida como crente, para a nossa vida ministerial. Não tem como deixar o evangelho de lado. Tem um autor que eu gosto muito, o Paul Washer, ele diz o seguinte: se na sua vida inteira você arranhar, tirar uma lasquinha do fundo da cruz, da profundidade do que é o evangelho, dê-se por contente. O que ele está querendo dizer? Que é impossível. Você pode estudar o evangelho a sua vida inteira, e mesmo assim você vai ficar longe do entendimento completo, da profundidade do que é o evangelho de Cristo. Então nós vamos passar o resto da eternidade conhecendo, entendendo e sendo transformados por esse evangelho. Tem um camarada que eu gosto de ler muito também, que o nome dele é Martin Lloyd Jones, Dr. Jones. Ele, vamos dizer assim, é um faixa preta, ninja, samurai, terceiro dan em Bíblia. Um cara com uma mente brilhante, tremenda. E na igreja dele era o seguinte: EBD, Evangelho. O povo se reunia e nós vamos estudar as Escrituras focado em Jesus Cristo, no Evangelho. E ele falava para a igreja que o domingo à noite eles teriam que levar os seus amigos, os seus visitantes, porque ia ser pregado o Evangelho, na esperança de que as pessoas conhecessem o Evangelho. Mas é interessante que nós, muitas vezes, vivemos numa bolha, né? Nos bastamos. Agora, não é nenhum recado, eu não sei como que é a igreja de vocês. Eu sei alguma coisinha ou outra que eu conversei com o Felipe, mas é legal isso, porque eu não estou falando para ninguém aqui. Eu sou de fora, e isso é bom. Eu posso falar sem que você pense, ele ficou sabendo. Não, nada. Isso é o que está no meu coração. Antes de eu estar falando isso para vocês, Deus falou no meu coração. É algo que Deus falou comigo e eu fui desafiado. Então eu quero trazer para vocês. Será que a minha vida tem refletido o Evangelho? Sabe por que muitas vezes a gente desanima? A gente fica cansado? Porque a gente não tem sido encharcado do Evangelho. A gente não tem tocado o filme do Evangelho na nossa cabeça. A gente tem que se encharcar, se imbuir. Isso aí tem que enraizar no nosso coração. Paulo, se você pega os escritos de Paulo, ele tinha isso latente na sua vida. Você vê por diversas vezes ele falando e exortando e ensinando. E paralelamente ele falava, por exemplo, maridos, amem as suas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja. Você vê Pedro, 1 Pedro, se eu não me engano, 4, de 1 a 5. Tenham o mesmo pensamento de Cristo, que sofreu na carne para romper com o seu pecado. De novo, o Evangelho, né? Então, você olha para os apóstolos, para os autores bíblicos, e você vê que eles estão encharcados do Evangelho. Eles estão com o coração pulsando do Evangelho. Uma vida cristã viva, relevante. Eu até falei com os adolescentes lá, é uma vida 80 polegadas, 4K, Curve, Full HD. E muitas vezes a gente está vivendo uma vida branca e preta, 20 polegadas, e a gente está cansado, e a gente não sabe por quê. A vida cristã é tão difícil de ser vivida, e a gente fica se arrumando picuinha, o drama, por que a vida cristã é tão difícil? Está faltando o Evangelho na nossa vida. Amém? A nossa igreja tem refletido o Evangelho? Temos confiança total nas boas novas, na boa notícia de Deus? Eu, por algum tempo, eu comecei a estudar e a deixar as minhas devocionais de lado e parar de tocar o Evangelho na minha vitrola, na minha cachola, e eu comecei a me afastar, e sutilmente eu fui ficando seco, vazio, e eu percebi que isso começou a afetar os meus relacionamentos, né? Afetar, na verdade, todas as áreas da minha vida,
Eu comecei a arrumar um drama aonde não tinha. E uma das coisas que eu vejo quando a gente para de viver o Evangelho, de se encharcar do Evangelho, é que a gente para de amar as pessoas. E a gente começa a olhar para os nossos umbigos. A gente se fecha numa bolha. E a gente se torna como o profeta Jonas. Eu não amo o meu povo. E eu comecei a pensar assim, Jesus, volta. Já deu, essa vida é dura demais, eu já estou salvo. Doideira, né? Desculpa o palavreado. Mas imagina se Deus respondesse a oração de outras pessoas antes de eu ser salvo. Jesus, volta. Não é um egoísmo da nossa parte, quando a gente ora, Jesus, volta. Ele ainda continua com o seu plano de redenção e Ele quer te usar para trazer os seus filhos para essa grande família. E Ele tem sido longânimo, como Ele foi conosco. E Ele tem sido paciente, tem segurado a sua ira. Porque um dia Ele vai soltar as mãos e a ira dEle vai cair sobre todos aqueles que não entregaram a vida para Jesus Cristo. E é um pouco de tempo, eu não sei quanto, mas Deus te deu um tempo. Um dia, 2, 10, um mês, eu não sei. E quando a gente para de ser encharcado do Evangelho, a gente começa a falar, Jesus, volta, já deu. Como Jonas. E a gente vê também a tradição no cristianismo, né, os monastérios. Esse mundo não dá mais, vamos nos afastar, né? Próprio Agostinho, o peregrino, né? Agostinho, os dois mundos, o peregrino, esse mundo é pesado demais, eu não aguento mais. Até as nossas interpretações, eu já vi pastor falar, nós somos inimigos do mundo. Quando o cara joga uma frase dessa na igreja com visitantes, como que esse camarada vai se sentir? Eu e você, nós sabemos o que isso significa ser inimigo do mundo. Mas quando você lança, eu sou inimigo do mundo, como que você recebe isso? Como que um visitante recebe isso? Realmente, eles são santos, eles são de Deus, são meus inimigos. Ou então, não vos assenteis na roda dos escarnecedores. É isso que a Bíblia está dizendo. A nossa interpretação, ela começa a ser afetada pela falta do Evangelho nos nossos corações. E a gente começa a se separar. A gente começa a viver um clube, numa bolha, longe desse mundo tenebroso, cheio de monstros pecadores. Sabe quando você se acha melhor do que alguém? Você se torna pior, porque a essência do pecado é o orgulho. Só existe um bom, um justo, Jesus Cristo. Os profetas tinham esse ranço, né, de, como assim, Deus? O Senhor vai fazer isso com o seu povo? Romanos 1, Romanos 2, coloca todo mundo no mesmo saco. Todo mundo pecador. Um justo. Jesus Cristo. Você tem um amigo não cristão? Agora, me entenda. A amizade, ela tem graus de intimidade. Eu posso ficar 5 anos sem ver o Felipe, quando a gente se encontrar, parece que faz um dia. Nós somos irmãos em Cristo, nós temos várias coisas em comum, e o que nos une é Cristo. É uma intimidade diferente. Na verdade, eu tenho mais intimidade com ele do que com o meu irmão de sangue, que não é crente. Mas eu tenho um grau de amizade com o meu irmão. Eu o amo. Né? Então, quando eu pergunto se você tem um amigo não crente, não é que você vai ser igual com ele como você é igual com o irmão da igreja. Mas intencionalmente, você vai amar essa pessoa. Você vai cuidar dessa pessoa. Na esperança de que ela conheça Jesus Cristo. Eu tenho vários amigos não crentes e eu amo esses camaradas. E eu falo para eles. E eles sabem que o motivo dessa amizade, de eu continuar buscando eles, é porque eu quero muito que eles conheçam a Deus como um dia eu conheci.
Vários dos meus outros amigos me abandonaram, mas era porque eles nunca me amaram, eles nunca me respeitaram, eles curtiam estar comigo por alguma coisa em comum que a gente fazia. Mas sobraram, sei lá, 5, 4, 5. Esses caras me amam. E eles sabem o que Deus fez na minha vida. E eu tenho certeza que eu sou uma referência de Deus para a vida deles. Quando eles pensam em Deus, eles pensam no Marcelo. Quando o bicho pega, eles ligam para o Marcelo. E isso é maravilhoso. E eu perguntei já para alguns pastores, você tem um amigo não crente? Sabe como que é o ministério, né? Toma tempo demais. E eu, pastor, como que você consegue pregar o evangelho na igreja? Intencionalmente, você toma um café lá na padaria, porque você está trocando ideia com aqueles camaradas, na esperança de que você vai ser ouvido, que você vai criar algum vínculo, algum nível de intimidade, que ele possa se abrir, ou que ele ganhe confiança em você, para você poder pregar o evangelho. Gálatas 6, 9 e 10. Não cansemos de fazer o bem a todos. Paulo, cabuloso. 2 Timóteo 2, 24. Ser amável para com todos, na esperança que eles se arrependam. Filipenses 3, 18 e 19. Paulo fala em lágrimas sobre a situação do homem perdido, dos perdidos. E ele diz que a amabilidade de vocês sejam conhecidas por todos. Tito 3, de 1 a 8, né? Sejamos amáveis com todos, pacientes, lembrando do que Deus fez por nós quando não queríamos saber dele. De novo, o evangelho. Que nos empenhemos nas boas obras. Um dos versículos que eu mais gosto da Bíblia, Colossenses 4, 5, 6. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aqui, Paulo está falando como que a gente deve lidar com as pessoas de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Fantástico. Eu aproveito todas as oportunidades. Uma vez um grande amigo meu chegou e falou, cara, chegou uma mulher na igreja e eu não perdi a oportunidade. Ela não era crente e ela cria uns negócios esquisitos. E eu comecei a falar e aí eu disse que ela era filha do diabo. Eu falei, mano, você é louco, velho. E aí, ela ficou brava, mas eu falei, velho, não faz isso, cara. Resumo, pergunto se ela voltou na igreja. Não voltou. Agora, se eu estou esperando o busão no ponto de ônibus, eu nunca mais vou ver a mulher. Meu busão vai chegar. O céu é maravilhoso, o inferno é terrível, é quente. E aí, 1 minuto, recebe ou não? Meu busão está chegando. Você entende? Sabedoria. Né? Falar com sal. Pô, a pessoa que você vai ver que está vindo, uma pessoa da escola, né? Uma pessoa do trabalho, você já não vai chegar com os 2 pés no peito. Mas você vai com sabedoria, né? Aproveitando as oportunidades. Né? Ganhar o direito de ser ouvido. Amar essa galera. Você quer um exemplo legal na prática? Como que você ama, jovem, adolescente, alguém hoje em dia? Desliga o celular. Doido, né? Desliga o celular. Olha o impacto. Cara, esse cara é diferente. Ele olha no olho. Elevation. Eleva os seus olhos, galera. Não fica de olho, cabeça baixa, não. Decida. Não vou usar o celular, eu vou trocar ideia, olhar no olho. Você vai ver o impacto que você vai ter. Eles vão falar, mano, esse cara me ama. Esse cara é diferente. Vocês estão vendo que eu estou me soltando, eu estou falando mais gíria. Eu vou tentar me segurar. Eu já tive que colocar meu melhor terno. Mas é uma cultura de evangelismo. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Você acordar e falar, Deus, quem é?
Quem é a pessoa que você vai colocar no meu caminho? Você já fez esse teste? É um desafio para você. Acorde e ora. Você vai no mercado, você vai no médico, ora, Deus, me dê uma oportunidade de falar do seu evangelho. Mano, aperta o cinto de segurança. Até parece que é plano de Deus. Até parece que eu estou fazendo a coisa certa no lugar certo, na hora certa. E eu fico amarradão. Deus, como você sabia que era isso mesmo? Ora, Deus, coloca uma pessoa na minha vida para eu falar do seu amor. E você começa a falar do evangelho. E você é transformado por esse evangelho. E quanto mais você fala desse evangelho, mais o seu coração bomba. E mais você aprende também a falar do evangelho. Ah, eu não sei evangelizar. Claro, você não fala. Quando eu comecei a evangelizar, foi a época que eu mais fui usado por Deus. Eu falei para o pessoal, eu não sabia nada. Eu me converti, eu nunca tinha frequentado uma EBD. Eu cheguei no seminário, eu fui descobrir que Hércules não era bíblico. Sem brincadeira. Não tem aquele Hércules na Bíblia? Mas eu falava para o camarada, Jesus é Deus e Ele te ama. Era o suficiente. Eu não sei responder. Não, mas isso, aquilo, eu não sei, mas Jesus é Deus. E aí vinham as perguntas, eu não sabia as respostas, mas eu ia estudar. E cada vez mais eu fui aprendendo. E hoje, pela graça de Deus, e não precisa muito, hein? O evangelho, a sabedoria que Deus dá, você pode confundir uns caras cabeção aí. Eu já estou começando a viajar, mas eu lembro que eu estava no avião, tinha um professor da USP, de Química, e ele perguntou o que eu fazia. Eu falei que eu era pastor, ele deu risada, ele achou que eu era ou metaleiro ou motoqueiro. Eu acho da hora demais. Quando o cara vai, pô, você não parece pastor? Eu, yes, é isso mesmo. É cristianismo, é relacionamento, não é religião. E a gente começou a trocar ideia. E o cara, eu acho muito legal vocês que têm fé, né? Mas de um jeito meio soberbo assim. Eu comecei a trocar ideia. Eu falei, você crê no quê? Eu falei, não creio em nada, eu sou ateu. Eu falei, quê? Mano, você que tem fé. Você fala que eu tenho fé. Você tem uma fé cabulosa. E ele se assustou, olhou para mim, por quê? Eu falei, mano, como assim? Olha para isso. A gente estava no avião, né? Olha para tudo isso, do nada. E aí conversa vem, conversa vai. E eu aprendi, assistindo uns vídeos lá no YouTube, pá. Você quer pegar um ateu? Você fala sobre propósito. É aí que eles ficam... Então, se você não acredita em Deus, você veio do nada. Do nada, você é um... Aí o cara fica, mano, não é? Resumindo, fale. Você não sabe, é porque você não fala. Você já viu aquele camarada que lê a Bíblia e não entende nada? É porque não lê. Começa a ler, você vai começar a entender. Hoje a gente falou lá também, você já viu que você não consegue orar? Cronometra a sua oração, vai dar 40 segundos, você já não tem mais assunto. Sabe por quê? Porque você não ora. Quanto mais você ora, mais conhecimento, mais intimidade. Quanto mais intimidade, mais conversa você tem. Habla, speak, fala. Se você tem um dia de convertido, já é o suficiente para falar de Jesus. Já é o suficiente. Ah, não, eu preciso para o seminário. Não, não, você não precisa. Um dia, 1 hora, 2 minutos de convertido, já é o suficiente para você falar de Deus para as pessoas. Às vezes eu penso que é melhor não ter departamento de missões, de evangelismo na igreja. E eu sou um líder do departamento de evangelismo, expansão e missões urbanas na igreja. E eu fico pensando, a gente tem que às vezes importar métodos, né, e trazer ministérios e tal. E eu fico pensando, imagina uma igreja em que as pessoas tivessem suas próprias experiências no seu dia a dia com o evangelho. Quão rica seria. A gente não ia precisar mais desse tipo de coisa. Porque na verdade a gente fica vivendo as experiências do pastor,
do pregador lá do YouTube, do autor daquele livro que a gente gosta, e a gente esquece de viver aquilo que Deus tem para a gente. A gente pode ter as nossas próprias experiências. Imagina o quão rica seria a nossa igreja com as experiências de cada um. A gente não ia precisar importar mais nenhum método de evangelismo. Paulo diz a Timóteo: faça o trabalho de um evangelista. Deus, Ele não te salvou para você ficar no sofá, com o controle na mão e uma Coca-Cola bem gelada na outra. Deus tem um plano muito maior para a sua vida, em que você vai acordar amarradão ao fazê-lo. Jesus diz que somos o sal da terra. Vocês são o sal da terra, Mateus 5,13. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Mateus 5, 14 a 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Desde o Antigo Testamento, desde o começo, quando Deus trouxe um povo para Ele exclusivo, esse povo foi criado para espalhar as maravilhas de Deus, a glória de Deus, para fazer com que o nome de Deus fosse famoso entre todas as nações. Mas a gente tem a tendência de, nós nos bastamos, está bom aqui, está confortável, e Deus tem os seus métodos, né? E eu já passei por algum deles, provavelmente vocês também. João 15, todo aquele que dá fruto, o que Deus faz? Poda, para que dê mais fruto ainda. E essas podas são doloridas. Efésios 2:10, Deus nos chamou para as boas obras. E se você fizer um estudo sobre boas obras, as boas obras estão intimamente ligadas com o seu testemunho. 1 Pedro 2:9, nós somos chamados para anunciar as grandezas do nosso Deus. João 15, como eu disse, nós fomos enxertados na videira, na qual é Jesus Cristo, e aquela seiva que vem da videira, que passa pelos ramos, vai fazer com que nossas vidas deem frutos. E esses frutos, se você estudar ali em João 15, você vai ver que o próprio Jesus resume, é o que? O amor. O amor ao próximo, como a ti mesmo. O que o Evangelho faz com a gente, ele faz com que a gente arregace as mangas em favor do pobre, do necessitado e do perdido. Se você não está olhando para a situação do mundo, das pessoas ao seu redor, é porque provavelmente você não está tocando a vitrolinha lá do Evangelho, sendo encharcado pelo Evangelho, não está tendo as experiências que Deus quer que você tenha com o Evangelho. E aí a gente começa a olhar para o nosso umbigo, e se fecha e não ama o próximo. Cuidado com as podas de Deus. Elas podem ser bem doloridas. E o exemplo supremo é Jesus. Jesus, ele abre mão da sua glória, ele sai lá do céu, ele vem para essa bagunça, ele cai para dentro, ele vive no nosso meio, ele cresce, ele vive uma vida que eu e você não podemos viver. Ele obedece à lei, e ele morre a nossa morte para que eu e você pudéssemos viver a vida dele. Ou seja, ele vive a nossa vida, ele morre a nossa morte. E ele é o exemplo de um missionário. E ele mostra o que a gente tem que fazer. Quando nós olhamos para o Evangelho, eu vejo uma frase bem clara: seja um missionário. E ele diz, da mesma forma como eu me santifico, eu vos santifico também. Agora pensa comigo, nós sabemos que quando nós nos convertemos, nós somos santificados, separados, certo?
Nós não nos tornamos santos, mas nós somos chamados santos porque posicionalmente nós estamos em Cristo. E a garantia de que todos os pecados foram perdoados e nós já estamos na presença de Deus para sempre. Mas ele mesmo diz, da mesma forma como eu me santifico. Espera aí, Jesus se santifica? Não faz sentido. Ele não é 100% Deus santo. Sabe o que isso quer dizer? Quando ele diz eu me santifico, eu me separo com um propósito específico. Ele diz da mesma forma como eu me santifico, eu santifico vocês. Eu separo vocês com um propósito específico. Jesus é um missionário, é um exemplo. Ele veio, ele aprendeu a cultura, ele aprendeu a língua. Ele foi nas festas, mas não ficou doidão. Ele falou com as mulheres, mas não se aproveitou delas. Ele andou com o pecador, com o publicano. E os caras ficaram doidos, os religiosos ficaram doidos. Lá vai o glutão, beberrão, aquele pecador. Só que Jesus, ele foi frutífero no mundo, mas ele manteve o compromisso com a santidade. Até mesmo porque ele é Deus, ele não podia pecar e ele não pecou. Mas da mesma forma, ele ora para o Pai. Está lá em João 17,15. Eu não rogo para que você os tire do mundo, mas para que os proteja do maligno. E da mesma forma que eu me santifico, eu santifico também. Eu separo eles para um propósito específico. Não para ir no mundo buscar prazer. Não para ir no mundo buscar alegria. Não para ir no mundo buscar o que você tiver aí na sua mente. Mas quando ele separa a gente, ele já não dá tudo isso. Propósito, satisfação, alegria, contentamento. E aí sim, intencionalmente a gente vai para o mundo na esperança de que as pessoas conheçam esse Deus. Agora, eu não sei aonde você está. E eu li isso num livro, se você quiser comprar esse livro, é demais. É do Timothy Keller, chama A Igreja Centrada. E tem uma parte que ele faz um gráfico de uma cruz, onde ele coloca as pessoas de igrejas mais tradicionais, que têm um compromisso com a santidade, mas é infrutífero no mundo. E aí ele põe no outro lado as igrejas mais liberais, que não têm tanto compromisso com a palavra, que estão no mundo, e às vezes até se disfarçam tanto, que a gente nunca sabe se é ou não é, mas que são frutíferos. E aí fica essa briga. Não, vocês têm a palavra, mas vocês não estão abraçando o pobre, não estão dando comida para o mendigo. E vocês estão fazendo isso, mas vocês não têm compromisso com a santidade. O que eu faço? Aonde você está? Eu tenho que olhar para Jesus, o exemplo supremo. Compromisso com a santidade e frutífero no mundo. E é tão cabuloso, tão difícil e impossível fazer, que o próprio Jesus ora por nós nesse sentido. Ou seja, eu e você não temos força para fazer isso. Por isso que a gente tem que se unir como igreja, na dependência do Espírito, na sabedoria do Espírito, bolar planos de como que a gente vai para o mundo, intencionalmente, mantendo a nossa santidade, o nosso compromisso com Deus e sendo frutífero. E aí depois o pastor Felipe tem todo o esquema já planejado para isso acontecer. E eu pergunto de novo, a minha igreja tem refletido o Evangelho? A minha vida tem refletido o Evangelho? Temos total confiança naquilo que Deus fez por nós? A gente olha para os discípulos e a gente vê um padrão, né? Os evangelhos, Atos, receberão o poder do Espírito Santo, Atos 1:8, e serão minhas testemunhas. Tanto na Judéia, Samaria. E aí você olha para Filipe se converte, sai pregando, mesmo com perseguição, e ele morre, e todas as pessoas se convertiam, saíam pregando, aquela doideira. Olha só, Atos 8:4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. E o mesmo acontece com a mulher samaritana, mas ela tem um encontro com a personificação do Evangelho, Jesus Cristo.
ela conhece a palavra encarnada. O que acontece? Muitos creram por causa do testemunho daquela mulher. João 4,39, ela sai falando do que tinha acontecido com ela. Eu vejo que é um padrão. Antes do evangelho impactar o ouvinte, ele impactou quem? O mensageiro. E eu vejo que também, quanto mais o evangelho impactou o mensageiro, maior poder ele tem na persuasão dos ouvintes. O quanto eu tenho sido impactado pelo evangelho. O evangelho não é uma mensagem desconectada com o nosso testemunho. É uma mensagem cheia de testemunho. Eu não estou falando de uma coisa que eu ouvi falar, que eu acho legal, que eu escutei no YouTube, não. Eu vivo isso. E essa é a beleza do evangelho. A gente testemunha sobre uma pessoa. A gente tá na moda, né? Você vai nessas livrarias, você vê esses livros de... Quando fala da pessoa, como que chama? Biografia. E a biografia geralmente conta dos grandes feitos que essa pessoa fez, né? Testemunho não. Eu sou uma porcaria, eu não valo nada, eu não posso me salvar, eu não posso fazer nada, mas existe alguém, Jesus Cristo, que fez. Eu não sou perfeito, mas Ele é. Eu não posso conquistar minha salvação, mas Ele conquistou para mim. Eu não consigo chegar até Deus, mas Deus veio até mim. É um testemunho de uma pessoa, Jesus Cristo. Amém? É de uma experiência que a gente vive. Desde o começo da igreja assim. E continua sendo. E eu vou acelerar aqui. Tem um monte de coisa. Eu vou acabar, que eu já passei do tempo. Muitos crentes de berço escutam o meu testemunho e falam: mano, queria ter um testemunho como o seu. Usava drogas, estava doidão, deprimido, no mundão, aí Deus vem e te resgata assim, um milagre claro. Eu fico olhando, eu falo, não, eu queria ter um testemunho igual o seu. Deus foi gracioso demais comigo, eu sou grato. Mas Deus está sendo gracioso demais da conta com você, que você não teve que passar tudo que eu passei. E quer saber? Ah, mas quando você conta o seu testemunho, derruba avião. Cara, se eu contar o meu testemunho, provavelmente, vamos dizer aqui, não sei se tem 1000 pessoas ou não, mas 10, 15, 20 pessoas vão se identificar. Mas se você contar o seu testemunho, de que você tentou fazer as coisas legais, você viveu na igreja, é a grande maioria. Ou seja, as pessoas vão se identificar muito mais com o seu testemunho do que com o meu. E também quer saber, tudo que você fez antes de conhecer Jesus, não valia de nada. Ou seja, a diferença de que eu era muito doido e você sempre tentou ser um cara legal, comparado com a santidade de Deus, ela cai a nada. E de novo, se você se converteu, você já tem muita coisa para contar. E o evangelho dele tem que gerar uma experiência. Ou eu tenho, ou eu não tenho. Lucas 15, 18. Para terminar. Filho pródigo. O filho mais novo, eu no caso, sou o filho mais novo, chega para o pai, pai, me dá a grana aí, minha parte da herança, que eu vou fazer um mochilão na Europa. Aí o pai dá essa grana, né, divide a herança em vida, ele pega o mochilão e vai para a Europa. E vai fazer tudo aquilo que ele sempre sonhou em fazer, mas nunca teve oportunidade. Só um parênteses aqui. Quando pai, você fica preocupado que seu filho vai para a faculdade, e a faculdade vai desvirtuar o seu filho, eu vou te dizer uma coisa, a faculdade não desvirtua ninguém. A verdade já está lá no coração dele. Ele só não teve oportunidade de fazer aquilo que ele sempre quis. Fecha parênteses. Pai, me dá a grana que eu vou para a Europa e lá eu vou fazer tudo que eu sempre sonhei. E aí você vai nos smoke shop lá, né?
naquelas vitrines onde tem aquelas mulheres que topam tudo, e eu fui lá e eu gastei tudo, eu fui para a balada, e eu fumei todos, eu fui mesmo para o mundão. E aí, eu cheguei lá no fundo do poço. Chegou uma época que eu já não tinha mais grana, eu gastei tudo, eu estava vivendo um estado deplorável. E eu lembrei, então, o que diz lá na parábola? Dos trabalhadores do meu pai. Eu falei, cara, olha a minha situação. Eles que trabalham para o meu pai estão melhor do que eu. Eles comem melhor do que eu. Eles estão numa situação mais confortável que a minha. E esse texto é maravilhoso. 15, 18, Lucas 15, 18. Ele cai na real. E ele diz, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Essa parábola, ela é linda. Porque o filho pisou na bola, e a gente conhece muito bem, fez tudo errado. E ele chega ao pai, e ele reconhece, e ele pede perdão. E nós sabemos que o pai está de braços abertos. Quando a gente lê essa parábola, geralmente a gente vai para o filho, né? A gente foca no filho. Mas eu quero focar hoje no pai. Imagina um pai, se você é pai, eu sou pai, ter um seu filho perdido. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu não sou um pai relapso. Eu sou até às vezes chato, eu fico em cima, mas eu já perdi minhas filhas 3 vezes. Uma vez, eu estava no shopping, a mais velha, a Júlia, de 7 anos, na época ela devia ter uns 5. Ela entrou na Riachuelo, e aí tinha os biombos, e ela saiu correndo, ela sumiu, minha boca secou, minha perna bambeou, e eu comecei a gritar igual um louco, todo mundo me olhando, eu, Júlia, Júlia, eu comecei a correr para a porta, né, e avisando o pessoal, é uma menina tal, o nome dela é Júlia, igual um desesperado. Bom, quem é pai sabe o que eu senti naquele momento, né, dá um ruim, eu não sei nem explicar, mas é um ruim que você não pensa, você trava. Ela apareceu. Faça isso, você é doida. Você quer matar seu pai do coração. Outro dia, com a Júlia, no mercado, eu estou andando com ela, e em casa eu que faço compras e eu que cozinho. Então, a minha parte, a minha ajuda lá em casa é o mercado e a cozinha, e eu curto. Eu estou lá no mercado e a Júlia do meu lado, e aí eu estou viajando, né, nos produtos, tal, quando eu vejo, cadê a Júlia? Eu olhei, eu saí correndo, escolhi um lado, né, porque eu estava no segundo ou no terceiro, eu estava logo no comecinho do mercado. Eu saí correndo para o outro lado, olhando todos os corredores e não vi, e gritando de novo, igual um demente. E aí fui até o final, não vi, eu fui para o outro lado e vi ela na segunda sentada chorando. Juju, o que você está fazendo comigo, filha? Ela me deu uma bronca. Você me deixou aqui. Eu falei, não. Eu falei para você ficar do meu lado. E a terceira, a mais triste, era com a Luísa. Pensa numa menina que é um doce. Nossa, ela parece um bichinho, ela é chameguenta. Ela vem se enrolando em você. Mais nova, Santos, minha mãe mora em Santos, feriado, a praia bombando. Estou lá, meus irmãos, meus sobrinhos, aquela farofada, a canja na garrafa térmica, todo mundo curtindo. Tamo junto. E aí, de repente, cadê a Luísa? Aquele dia, eu já tinha ficado com medo, desesperado, mas aquele dia eu falei, deu ruim, agora não tem como. Eu olhava assim, era um mar de gente. E aí a gente se espalhou, né? Mãe, tia, avó, papagaio para um lado, cachorro, sobrinho, irmã do outro, correndo. Luísa, 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 Luísa. E o tempo foi passando, e eu assim, sabe quando você chora e anda, mas não chora, mas quer chorar, mas você tem que gritar e fazer o negócio acontecer? Eu fiquei assim... Eu não sabia o que fazer.
E aí eu olho a bichinha, desse tamanho, toda serelepe, toda peralta, se achando, entrando no mar, já com a água na cintura. Vocês já viram aquele seriado Baywatch? Eu saí correndo, mas eu nunca corri tanto na minha vida. Eu peguei ela no braço, mas eu dei uma dura nela. Falei, você nunca mais faça isso. Aí eu amarrei ela e coloquei no guarda-sol. Não fiz isso. Não fiz isso. Não. Mas o que eu quero falar é o ruim que dá. Né? A sensação de ter um filho perdido. E quem é pai sabe do que eu estou falando. E no mesmo dia, sem brincadeira, passou uns 30 minutos, uma menininha no seu biquíni, a sua barriguinha, devia ter umas 2, 3 lombrigas pelo tamanho, mesmo tamanho da Luísa, desfilando na praia, tomando seu sorvete, metade no palito, metade na barriga, amarradona. E minha irmã viu e falou, essa menina está perdida. Não, a mãe deve estar vendo de longe. E ela começou a andar, ela passou na nossa frente, virou à esquerda e começou esse sentido para a rua. Aí na metade do caminho eu corri, perguntei o nome dela, eu falei, cadê sua mãe? Estou procurando. Vem aqui, mas de boasaça. Ela estava assim, tô na minha, tô dando meu rolê. Trouxe ela para o guarda-sol. E aí, vamos esperar, a gente vai achar sua mãe. Não tem problema, tomando sorvete. Demorou, e eu já estava agoniado, pensando na agonia desses pais. De repente eu vejo um arrastão vindo. Eu tinha certeza que os pais tinham mobilizado metade da praia e eles estavam atrás dessa menina. Foi a cena mais linda que eu vi na minha vida. Parecia filme, né, ao vivo. Quando essa mãe pegou essa criança no colo, aos prantos. E eu fico pensando nessa parábola. Quando o pai, ele vê o filho chegando. E muitas vezes a gente é como o filho mais velho, né? A gente não se alegra. Ele estava morto. E agora ele vive. E a Bíblia diz que para cada pecador que se arrepende, há festa no céu. Deus nos deu o privilégio de trazer os filhos perdidos para casa, para se assentarem nessa festa, nessa grande mesa, na qual a gente faz parte. E Deus está falando assim, vão, tragam os meus filhos de volta para casa. Não existe nada melhor do que ser usado para levar alguém de volta para casa. É uma vida que vai ser mudada para sempre. E eu encerro por aqui, orando, para que Deus derrame dessa graça, que Ele derrame do seu evangelho sobre os nossos corações, para que a gente arregace as mangas em favor dos perdidos, entendendo que é o maior privilégio. Essa é a nossa missão, essa é a nossa alegria, esse é o nosso propósito de viver. Para você que conhece a Jesus, não tem nada melhor. Talvez tenha algum filho perdido aqui. E você hoje está tendo a oportunidade de se achegar ao Pai. E eu te falo, Ele está de braços abertos, esperando para te vestir, te colocar o anel da família, te colocar num lugar de honra na mesa e ceiar com você para o resto da eternidade. Se você ainda não tomou essa decisão, que seja hoje. Que hoje você volte a Deus. Pai, eu tenho pecado contra Ti. Eu me arrependo. Chega de tentar satisfazer os anseios do meu coração com as coisas do mundo. Não vai conseguir. Existe um buraco no seu coração do tamanho de Deus que só Deus pode preencher. E Ele está de braços abertos. Venha, meu filho. Pai, louvado seja o seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Muito obrigado que o Senhor nunca nos abandonou. Mesmo quando
a gente estava longe de Ti, nem aí para o Senhor. Mesmo assim, o Senhor prova o seu amor enviando o seu único filho para morrer no nosso lugar. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem um plano para nós. O Senhor não nos deixa do jeito que nós estamos, mas o Senhor nos transforma cada dia e nos dá o privilégio de fazer parte do seu plano de redenção. Eu não sei quanto tempo nós temos, eu não sei quando esse mundo vai acabar, mas existe um tempo. E Pai, eu oro para que nós, a sua igreja, possamos arregaçar a manga e não desperdiçarmos o tempo que o Senhor nos deu, que não é nosso e é seu, que a gente pode usar ele da melhor forma possível, sempre lembrando que tem muitas pessoas que, como um dia nós, não conhecem o Evangelho. Essa é a minha oração, Pai. Eu rogo, eu peço,